Oi, oi, boa noite. Tava aqui fazendo uma gravação, foi em cima da pinta. Tava fazendo uma gravação aqui, rapaz, que era fazer uma chamadinha para as entrevistas que faremos logo, logo, na outra semana aqui no programa Opinião com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Dizia eu que a gente vai estar fazendo a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, dia 26, uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Eu sei que no dia 26, já na própria segunda-feira, começaremos essa rodada com o candidato pelo União Brasil, Eduardo Botelho. Daqui a pouco eu passo todos os nomes que estarão conosco nessa rodada de candidatos. É lógico, se houver aí 2 turnos aqui em Cuiabá, também estaremos fazendo uma outra rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Então, e após essa rodada de entrevistas com os candidatos de Cuiabá, na outra semana, nós abriremos uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Várzea Grande, não é? Também da mesma forma que fizemos com ambos os municípios como os pré-candidatos, faremos também com os candidatos, não é? Para que você possa, eleitor aqui da capital como de Várzea Grande, ter melhores condições, mais informações para na hora de estar só você e aquela urninha, aquele cubículo ali, onde você vai ter que escolher o futuro gestor do seu município, ou gestora, não sei, vai saber, né? Então, fique bem atento e acompanhe conosco aqui, que o programa Opinião sempre... O Grupo Gazeta de Comunicação já está fazendo isso, inclusive, lá na Vila Real, na Rádio Vila Real também, TV Vila Real, e a gente está levando isso muito a sério porque sabe que depende muito da informação. Você precisa absorver o máximo de informações para formar opinião, não é? A mais precisa ou aquela que se aproxima do 100%, não é? Que o máximo possível para que você tenha aí mais conforto na hora de votar. Votar com convicção naquilo que você acha que o seu município, Cuiabá ou Várzea Grande, precisa para os próximos 4 anos. Fique bem atento, é importante ficar atento aos noticiários, não é? aos jornais, aos programas de notícias e de entrevistas. Valeu? O convite está feito então. Daqui a pouco eu passo a toda a programação, a agenda, como é que ficou definido o calendário aí, tanto para Cuiabá como para Várzea Grande. Cuiabá semana que vem, Várzea Grande na outra semana então. Ok? Dito isso, hoje, Rapaz, o tempo voa, 19 de agosto de 2024. Muito bom estar com você. Como vai? Vai bem? Pois é, o programa Opinião hoje, diferentemente dos demais dias, o programa hoje será, ou seremos, Lorenberg e eu aqui ao vivo, evidentemente com a peça principal que é você. Razão maior do nosso trabalho, eu vou roubar essa frase de um certo amigo, que a gente está aqui trabalhando por você. É que houve um desencontro de agendas, nós não conseguimos oficializar, não é, com aqueles com os quais nós estabelecemos contato ao longo do dia de hoje, até no próprio fim de semana, até em função dessa corrida eleitoral aí, não é? Muitos ligados às gestões públicas, tanto do município A ou do município B, ou seja, Cuiabá e Várzea Grande, enfim. Mas o fato é que isso não compromete em nada aqui o nosso trabalho, porque, afinal de contas, aquilo que você precisa nós temos, que é a informação, a análise dos fatos, aquilo que anda acontecendo por aqui, por ali, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil e mundo, não é? Vamos dar um enfoque especial na questão política? Vamos, sim, senhor. Até por conta de tudo isso que eu falei aqui, não é? Não podemos nos furtar
de trazer luz, mais luz ainda, às informações, essas que você consome, absorve, a fim, evidentemente, de formar razão, formar juízo de valor, não é? Para depois, na hora do vamos ver, não ficar em dúvida. Dúvida é terrível. Dúvida na hora de votar é que nem dúvida no trânsito, quando você está dirigindo. Quem está dirigindo não pode ter dúvida no trânsito, senão você comete bobagem, né? Mesma coisa é lá na hora de votar. Se fizer bobagem, para corrigir, nego do céu, é um pandemônio. Então, fique bem atento aí, sugiro, e conte conosco nesse sentido, no sentido da informação. Lorenberg, uma pergunta que não quer calar. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. E boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, Paulo, a partir do mês que vem, já começarão as rodadas de debates. Ixi, e o Grupo Gazeta, como sempre, a TV Vila Real, fará 2 debates. E se não me falha a memória, no dia 3 de setembro haverá o primeiro grande debate da TV Vila Real. Verdade. Aliás, tradição do Grupo Gazeta de Comunicação, todo ano eleitoral tem aqueles debates, mas debates com cara de debate, aquela coisa engomadinha, não, é uma coisa onde todo mundo fala, todo mundo se contrapõe, puxa ali o negócio, não é a fim de provocar briga, é a fim de trazer realmente preto no branco. E é assim que deu certo, sempre tem dado certo e dará certo nesse ano. Eu só não vou passar aqui quando ocorrerá, não sei se está definido isso, né? Quais serão as datas dos debates na Gazeta, porque ainda, como disse Lorenberg, mês que vem ainda, né? Mês que vem. Então, mas uma coisa é certa, teremos debates, estará lá o nosso querido Antônio Carlos Silva, que já virou a cara, né, dos debates. O Antônio Carlos Silva é uma pessoa que eu admiro demais da conta, pelo profissionalismo e pela pessoa, o ser humano que ele é. A gente dá melhor qualidade. E não é à toa, né, que ele é esse grandioso apresentador, repórter, vai para a rua, na hora de apresentar, apresenta, e virou a cara dos debates da Gazeta, do Grupo Gazeta. Então, fique bem atento que o bicho vai pegar. Fico só tentando, na expectativa sobre o horário, né? Eu, particularmente, não gosto desse debate de dia. Debate. E a Gazeta chegou a fazer. Fez, acho que o de prefeito, o último de prefeito foi de meio-dia. Né? Como diria o Cuiabano, sem graceira. O debate foi efervescente mesmo assim, mas eu acho porque o caso calor, a gente estava acostumado com aqueles debates, não é? O povo se reunia ali os cabos eleitorais, a militância se reunia em frente lá ao Grupo Gazeta e lá dentro o bicho pegando, né? Os candidatos propriamente, cada um se preparando do jeito que pode para chegar na hora do debate e mostrar aquilo que sabe, aquilo que tem a dizer. Assim foi sempre, inclusive naquilo que foi durante o dia, não é? Mas já é opinião minha, eu prefiro a noite, porque já virou tradição, né? Mas de dia, de madrugada, da noite, vai ser sempre importante, porque no Grupo Gazeta, a fórmula de apresentar a você os candidatos é de sempre, é de sucesso, é levar com seriedade o trabalho até quem precisa absorver a informação, que é o telespectador, que na ponta é o eleitor, né? Lorenberg, você vê algum elemento diferente já nesse momento que possa dizer assim, cara, esse ano, pelo perfil dos candidatos, vai ter zoeira, vai ter problema, vai ter polêmica, vai ter dossiê, vai ter denúncia. Isso acontece, ou aconteceu na maioria dos pleitos que passaram, né? Você acha que está com cara de que vai ter quiprocó nesse ano? Paulo e amigo telespectador, veja, todo ano tem problemas, tem questões polêmicas envolvendo os candidatos. E todo ano eleitoral, a Justiça Eleitoral tem um trabalho maior, cada vez mais tem um trabalho maior.
A princípio, eu não vejo nenhuma possibilidade de termos dossiê, mas não está descartado, amigos, porque toda eleição muito acirrada corre-se o risco de ter essas polêmicas. E nós temos em Cuiabá uma eleição muito acirrada. Nós teremos uma eleição muito acirrada em Rondonópolis também. Então a gente não pode perder de vista que quando você depara com uma disputa muito forte, muito acirrada, sempre haverá possibilidade do jogo sujo. Aliás, no país todo. Quem já abriu os jornais ou tentou assistir debates para a Prefeitura de São Paulo sabe disso. Que a baixaria, a sujeira, tudo aparece exatamente nesse momento. E aí, aproveitando a deixa e a provocação do amigo Paulo, é lembrar ao amigo telespectador, não cair nesse conto, não cair nessa situação, mas olhar cada uma das coisas como ponto de referência para a sua conversa. A conversa com a sua esposa, a conversa com o seu marido, a conversa com o namorado, a conversa com os amigos da rua. Faz tempo que a gente não conversa com os amigos da rua, né? Bater um papo com os amigos da rua, ouvir, falar, discutir. E aí você tem exatamente todos os ingredientes necessários para que você faça uma escolha boa. É claro que não é a ideal, porque se fosse a ideal, nós mesmos escolheríamos os candidatos para depois eles disputarem. Como são os partidos que o fazem, não são a maioria dos eleitores, o que acontece? Os candidatos não são os ideais, mas são aqueles que os partidos colocaram a nossa vontade para nós escolhermos. Então fazemos a lição de casa para o amigo eleitor. Aliás, Paulo, eu vou provocar ainda a mais um amigo telespectador. Em semanas anteriores, eu fiz aqui duas provocações, e provocações no bom sentido. Quando eu falava sobre a disputa, a majoritária e também a Câmara de Vereadores, quando eu falava da mercadoria, no mercado eleitoral. Agora eu vou fazer uma pequena outra provocação. Imaginemos que eu, Lorenberg, fui candidato a vereador em 2012. Fui eleito em 2012. Em 2013 eu assumi uma cadeira na Câmara de Vereadores de Cuiabá e passei a ser vereador. Em 2016 eu fui reeleito, em 2020 eu voltei a ser reeleito e agora voltei de novo para ser candidato porque eu não quero perder a minha cadeira. E aí o amigo telespectador, que é um eleitor, falou, mas peraí, o que o Lorenberg fez durante todo esse período de mandato? Eu não vou mais votar para ele. Só que aí cabe a pequena provocação. Você precisa descobrir qual é o meu partido. Se for lá MB, o Partido dos Bonitos, se for esse partido, você não deve votar para nenhum dos candidatos do partido. Porque como eu sou vereador, você, ao votar para o Paulo do meu partido, o voto que você deu para o Paulo vai favorecer a minha eleição. Entendeu, amigo? Você tem que fazer estratégias para melhor escolha. Se você não quer me reeleger vereador, de novo, porque eu estou lá desde 2013 e não fiz nada, só ganhei dinheiro com todo esse período, o que você deve fazer? Quem são os candidatos do meu partido? E não votar para nenhum deles. Ainda que você tenha naquela lista amigos, ainda que você tenha naquela lista pessoas que você talvez gostaria de vê-lo na Câmara de Vereadores. Mas se você escolher um daqueles, você poderá beneficiar a mim, que você Mas tanto não quer. O voto não é nominal, o voto não é direcionar. Voto, está votando no Paulo Coelho, votou no Paulo Coelho. Votando no Lorenberg, votou no Lorenberg. Por que o voto do Paulo Coelho pode beneficiar o... Por causa do quociente eleitoral, Paulo. Hoje nós não temos, amigo telespectador, nós não temos mais aliança para proporcional. Mas não caiu o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral para o amigo telespectador que já esqueceu? É somar os votos válidos para a Câmara de Vereadores, o total de votos válidos, porque não conta
o nulo, o branco, isso não conta no Brasil. Os votos válidos para a Câmara de Vereadores e divide pelo número de cadeiras. São 27 cadeiras. O resultado dessa divisão nós chamamos de quociente eleitoral. Vamos imaginar, está previsto aí para 14 a 14.500 o quociente eleitoral. Então, para que um partido obtenha uma cadeira na Câmara de Vereadores, é necessário que ele consiga 14.500 para eleger um vereador. E aí, Paulo, que entra voto para você. Soma-se todos os votos dos 28 candidatos do MB, o Partido dos Bonitos, soma todos os votos para eleger uma cadeira. E o mais bem votado daqueles 28 é o que vai para a Câmara de Vereadores. Entendeu? Por que o voto que foi para o Paulo pode me trazer benefício? Porque, como eu sou já vereador há muito tempo, já estou na vitrine... Tem uma certa vantagem. Tem uma certa vantagem. O Paulo não tem. E aí eu passo a ter uma votação maior daquele grupo de 28. Mas a minha votação, que foi maior, sozinha, não consegue uma cadeira. E aí o voto do Paulo conta para mim. Entendeu a jogada? Não escolha nenhum dos candidatos do meu partido. Senão você vai votar para mim, que você não quer que eu seja eleito. Por isso que o distritão seria... uma saída. Saída, né? O voto distrital seria uma saída, mas tem dois probleminhas aqui nessa questão do voto distrital. Historicamente, nós não temos esse hábito, nós não temos esse costume. Portanto, nós corremos o risco de cometer muitos erros até acertarmos, diferentemente de outros países que já o têm. Poderia também ser uma questão da lista fechada. O que é a lista fechada? Você tem o nome dos candidatos, mas eles não aparecem, mas aparece o partido. Os eleitos daquele partido são os primeiros da lista, que você, amigo telespectador, não montou. Quem montou foi o partido. Portanto, a pessoa pode ser eleita sem você saber quem seria ele. É a chamada lista fechada. A nossa votação é diferente, é a chamada lista aberta. Todos nós sabemos quem são os candidatos, ou pelo menos supõe-se que todos nós sabemos. Nego, é isso mesmo. Então, vamos nos ater àquilo que nós temos, que é o nosso modelo atual. Isso que o Lorenberg falou foi perfeito. O cara que hipoteticamente está lá, desde 2013, foi o exemplo que Lorenberg deu. O cara foi eleito em 2012, 2013 começou, aí depois vieram 4 anos depois candidato de novo, aí foi eleito, ele ficou o tempo todo lá. O que ele fez? Ele vai daqui a pouco com a maior cara lambida, deve estar já, inclusive, aí beirando você e sua família, pedindo voto já, entregando santinho, já que já pode, inclusive, né? Mandando no zap seu, aí aquelas bobazeiras, rapaz, o que eu estou recebendo disso aqui não está no gibi. E aí querendo de novo, mas e aí, meu cara, o que você fez, Lorenberg, nesse tempo todo, ainda quer de novo? Eu vou votar nele de novo? Não vou. Você tem que ter essa consciência. Um dia ele viu com aquela lambida lá, todo, não. Abraça, não, né? Não vou te orientar jamais a praticar violência. Enfim, eu já vi coisas aí na internet absurdas, não é? De partir para violência, de bater na pessoa. Teve um que jogaram, o cara foi lá pedir voto, aí o cara estava mostrando, inclusive, lá, aí os moradores foram mostrar o negócio de um córrego desses de esgoto, né? Assim, que tinha que ter a estrutura de manilha, e tudo, e o cara tinha prometido há 4 anos atrás, né, fazê-lo. E aí o cara não fez, candidato a prefeito, foi prefeito e tal, ele foi lá de novo pedir voto, ele foi lá, e os moradores mostrando, inclusive, quando eles estavam lá à beira desse córrego, né, tipo um córrego da prainha, mas aberto, né? Uhum. Aí juntaram uns 4 malandros lá, dos moradores, malandro forma de expressar, né? Uns 4 moradores lá fortões e pegaram o cara, 2 pelas pernas, 2 pelos braços e jogaram lá dentro. Tô
Tô rindo porque não deixa de ser engraçado, né? O cara não machucou, não teve nenhum tipo, foi só uma espécie de resposta. Não espero e não desejo e não oriento que você faça isso. Não, só ignore. A melhor resposta é ignorar e, principalmente, procurar saber quem são os nomes e procurar saber quem é quem na hora de votar, para não cometer o erro que se cometeu com o cara que prometeu lá melhorar o esgoto e acabou não prometendo e com a cara lambida foi lá pedir voto para você. E então, fique atento aí com essas informações. Informação é tudo. Informação é tudo. E não venda também voto. Vai chegar ninguém lá que vai querer, sabe? Não venda. Não venda de forma nenhuma, que isso é sujo. Isso é de embrulhar o estômago. Você precisa de ter o médico, já vou para o intervalo já. Você precisa de ter o médico lá na UPA, lá no postinho. Você precisa de ter o servidor lá no lugar dele, no postinho, ou em uma unidade de assistência social lá. Ou você tem que ter o asfalto, a coleta de lixo, você tem que ter tudo isso de forma decente, não é? O remédio, tem que ter a escola oferecendo o que há de melhor, não é? Para o seu filho. E isso você tem que ter. Então, esse negócio de vender voto é cilada. Você acha que ganha aqui, um trocadinho aqui agora, é lê do engano. É uma coisa que é ilusória. Você vai padecer e você pode pagar muito, muito, muito. Você, inclusive, pode. Eu conheço gente aí que, inclusive, bate aqui à porta do Grupo Gazeta pedindo ajuda para internar alguém, para ter uma cirurgia ou para um remédio, alguma coisa do tipo, para a gente tentar fazer uma reportagem, para a gente tentar ligar para um secretário ou para um prefeito, para tentar fazer as coisas acontecerem. Olha aí o Cadeia Neles, olha o programa que o Edivaldo apresenta também. Tem uma parte lá de atender a comunidade lá que é só reclamação. Então, a gente não quer isso, então consciência na hora de votar. É o que eu oriento de coração mesmo, assim, porque senão a gente vai secar gelo com toalha quente. Daqui a pouquinho eu volto aqui com mais informações, Lorenberg e eu aqui falando sobre notícias, especialmente as referentes às eleições. Fique ligado, a gente volta no instante só. Ok, a gente... Ó, quase imitei aqui o Nelson Rubens. Ok. Bomba. Olha só, opinião tem hoje aqui, vou dar uma explicação antes que a gente está aqui, só Lorenberg e eu, porque você acompanha sempre aqui um entrevistado. A gente não fez assim tanta questão de que tivéssemos aqui hoje um entrevistado. Tentamos, obviamente, só que em função dessa correria, por conta das eleições, enfim... aconteceu que não houve essa possibilidade, né? Mas aí não é também nenhum problema, pelo contrário, a gente está aqui, professor Lorenberg e eu, e você principalmente, não é? Tocando o nosso programa Opinião, que já completa 5 anos, isso é motivo de satisfação enorme para nós aqui, que produzimos o que há de melhor, né? A gente dá o nosso melhor para que você se sinta cada vez melhor também, absorvendo as informações no fim do seu dia. O que eu ia dizer mesmo? Vou chamar o Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. O Supremo Tribunal Federal deve promover nesta terça-feira, dia 20, uma reunião com lideranças do Congresso para discutir regras e também limites e exigências no uso de emendas parlamentares. O encontro será conduzido pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e deverá contar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Lira e Pacheco ainda não confirmaram suas presenças na reunião. A ideia de Barroso é que haja uma discussão, aspas, da maneira mais civilizada possível. Na última sexta-feira, dia 16, a Corte
referendou a liminar do ministro Flávio Dino, que determinou a suspensão das emendas impositivas na quarta-feira, dia 14. A liminar vale até o Congresso criar medida de transparência e rastreabilidade do dinheiro. Dá um clique aí que tem mais detalhes sobre essa notícia aí, ó. Agora falar de dinheiro, rapaz, na eleição. Dos 10 candidatos a prefeito mais ricos do Brasil, preste bem atenção, 8 são de Mato Grosso. Vou repetir, dos 10 candidatos a prefeito mais ricos do Brasil, 8 são de Mato Grosso. O levantamento de A Gazeta, do jornal A Gazeta, compara os candidatos mato-grossenses com postulantes em cidades com mais de 200 mil eleitores, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nesta comparação, o candidato mais rico do país é Sandro Mabel, do União Brasil, que disputa o comando da Prefeitura de Goiânia. Ele declarou um patrimônio no valor de 313 milhões 405 milhões. 313 milhões 405 mil. É isso. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito de Cáceres, Francis Mares, que é do PL, que possui 230 milhões em bens, sendo o mais rico do estado. Ele que já foi prefeito por 2 mandatos, tenderá ou tentará, não é, o 3º mandato neste ano. Entre os itens listados pelo ex-prefeito lá de Cáceres está o seu rebanho de bovinos, bufalinos, ovinos, equinos e outros animais avaliados em 55 milhões 210 mil. Ele ainda registrou 12 milhões 421 mil 586 reais de bens em atividade rural. Bem, em terceiro lugar aparece o candidato e atual prefeito de Lucas do Rio Verde, o Miguel Vaz, que é do Republicanos. Ele declarou aí 219 milhões de reais. Os maiores valores são mais de 40 milhões e 500 mil reais em ações da companhia Tapajós e também da Cano Fiagril. E na 4ª colocação está o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, com 169 milhões 503 mil. Tem mais aqui. Aliás, sobre o Pablo Marçal, o valor é diferente, inclusive, do que ele havia apresentado anteriormente, quando somava 193 milhões e meio de reais em bens. Após Marçal, os outros 6 candidatos a prefeitos, são todos de Mato Grosso. Por exemplo, o 5º lugar fica com Carlão Bochar, do PL, lá de Tabaporã. Ele é estreante na política e tem 135 milhões e 900 mil reais em bens. O prefeito de Guiratinga, ou Barga Rosa, do União Brasil, é o 6º colocado em bens com 102 milhões e 800 mil reais. Ele é seguido, por exemplo, por Marcos Tomazini, lá de Paranatinga, do União Brasil. O Marcos Tomazini declarou 94 milhões de reais à Justiça Eleitoral. O prefeito lá de Itapurá, o Carlos Capelletti, que é também do União Brasil, relatou um patrimônio de 62 milhões
de reais, 62 milhões e 100 mil reais para ser mais exato. O 8º colocado é o candidato lá em São José do Rio Claro, o Levi Ribeiro, que é do PL, com 60 milhões e 700 mil reais. Já o atual vice-prefeito de Primavera do Leste, Ademir Góes, que é do União Brasil, tentará ser eleito. O seu patrimônio alcança 59 milhões e 800 mil reais. A declaração de bens e patrimônio exigida pela Justiça Eleitoral serve para indicar se um candidato pode ou não doar dinheiro para a sua campanha. Segundo a legislação eleitoral, um candidato pode financiar com recursos próprios até 10% do limite permitido para gastos na campanha eleitoral. A declaração também é uma forma de transparência, permitindo que os cidadãos acompanhem, por exemplo, a evolução do patrimônio de um político entre uma eleição e outra. Importante você ficar atento a esses números aí, porque que estão, aliás, contidos no site Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, porque informação é informação, né? A internet está ali, não morre, vai ficar ali. Aí você compara depois para ver como é que foi, como é que se deu, se houve evolução realmente, se o cara ficou mais rico, se entrou pobre. Eu já vi gente chegar do interior aqui, político, eleito deputado estadual, num fusquinha amarelo. E hoje, já não está mais na política, é multimilionário. Isso depois de ter passado por muitas vezes lá pela presidência do Legislativo. Entendedores entenderão, não direi o nome não, mas você sabe de quem que eu estou falando, eu acho, né? Professor Lorenberg, essa questão de termos aqui 8 entre os 10, significa o quê? Isso significa que estamos num estado muito próspero, onde as riquezas, especialmente por conta do agro, elas são abundantes, ou o quê? Porque o país é imenso, né? E você considerar que, bom, eu considero muito sério o levantamento do jornal A Gazeta, né? Que faz isso, que faz esse levantamento primoroso. Isso significa dizer que aquele que tem mais condições financeiras, que tem mais dinheiro, vamos dizer, ele tem melhores condições, ou o quê? Que retrato que é esse que está estampado nessa relação publicada pelo jornal A Gazeta? Paulo e amigo telespectador, sem dúvida nenhuma que existe um segmento da sociedade mato-grossense que tem muito dinheiro. A prova disso é esse levantamento que o jornal A Gazeta fez. O jornal A Gazeta fez um belíssimo levantamento por conta exatamente do que cada candidato mostrou que tem. Declarou, né? Ele declarou para a Justiça Eleitoral aquele montante, aquele valor. E aí o jornal A Gazeta, de forma brilhante, fez todo esse levantamento e chegou à conclusão que de 10 candidatos à prefeitura, mais rico, 8 são do estado de Mato Grosso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de o que isso vai influenciar no jogo político eleitoral. Depende. Mas depende de quê? Vou dar 2 exemplos para o amigo telespectador poder entender. Imaginemos que nós estamos num município pequeno, de 4, 5 mil moradores. Um município pequeno, tipo Arenápolis, Alto Paraguai, Nortelândia, município que tem entre 4 a 7 mil moradores. E esse grande empresário disputa a prefeitura desse município pequeno. E alguém que não tenha dinheiro também disputa com ele. Esse dinheiro dele
pode não influenciar, veja o verbo que eu estou usando, pode não influenciar muito na hora da votação. Por quê? Porque é uma cidadezinha pequenininha, amigos. Sendo uma cidade muito pequena, o corpo a corpo é muito importante. E você pode fazer essa viagem para toda a cidade, muitas vezes em uma semana. Em uma semana só, você faz 10, 12, percorre a cidade toda, de fora a fora, 10 vezes por semana. Portanto, a pessoa que tem muito dinheiro pode não ser o peso mais importante da disputa. Aí o amigo telespectador pode falar, mas professor, se ele é um empresário daquele lugar, uma parte da população é seu empregado, é funcionário dele. Com certeza. Mas nós não podemos também perder de vista que o aliciamento do eleitor é crime. E ele pode correr o risco, se isso vazar, se chegar ao conhecimento da Justiça Eleitoral, ele pode perder, inclusive, a condição de candidato. Então, amigos, agora, um segundo exemplo, numa cidade como a nossa, Cuiabá, numa cidade como Rondonópolis, por exemplo, como Várzea Grande, são cidades de um porte grande no estado de Mato Grosso, isso pode pesar quem tem muito dinheiro. Por quê, amigos? O Paulo leu e o amigo telespectador não passou despercebido. Que o próprio candidato, pode se autofinanciar em até 10%. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, amigos, que esse empresário que tenha uma fortuna de 300, de 200 e poucos milhões, ele não seja sozinho na família. Tenha outros integrantes da família que tenha outros milhões. Cada um deles pode doar até 10% para a campanha. Veja o montante que vai se tornar. É claro e evidente que cada candidato a majoritário tem um limite. Parece que é de 14 milhões ou 15 milhões o limite para o primeiro turno. Tudo isso tem que ser observado também. E aí vem mais o fundo eleitoral, tudo pesa, porque vai construir uma estrutura muito grande, uma estrutura belíssima, e pode cobrir todo o município de Cuiabá. Ao passo que alguém que não tem dinheiro nenhum e não tem uma estrutura boa, pode simplesmente cometer desacertos e pode não alcançar a quantidade maior de eleitores. Nós temos em Cuiabá, amigos, 405 mil eleitores. Não é fácil você chegar a cada um desses eleitores, por mais que você tenha o horário de rádio e televisão, mas se você não tem num partido que não possui um índice percentual grande, você corre o risco de ficar a ver navios. Todos nós sabemos que quem tem a maior fatia no horário de rádio e televisão, nesta ordem, primeiro de tudo é o PL. Mas tem aí as alianças para a majoritária. Se você alia para um partido pequeno que não tem índice nenhum, você não vai sair do lugar. Ao passo que alguém que tenha 8, 9, 10 partidos tem um outro índice muito maior do que o seu, que é sozinho. O segundo lugar vem a federação PT, PV e PCdoB, que tem um número, a segunda maior bancada na Câmara Federal, que tem um índice menor, e depois vem União Brasil, que é o terceiro, e aí vai seguindo o caminho. Para você ver, ter a noção qual é o tamanho que cada partido tem no horário político eleitoral de rádio e de televisão. Tudo isso dá e deixa claro a estrutura de uma campanha que uma cidade como a nossa vai exigir. E eu só devo dizer que minha opinião é que eu sou defensor do financiamento público de campanha, financiamento genuinamente público de campanha. Direitos iguais, assim, de cabo a rabo, mas direitos milimetricamente medidos para que ninguém tenha mais vantagens do que... É que nem se fosse dizer assim, já vou para o intervalo comercial, calma. Dissesse assim, ó, vocês todos não usarão o hospital privado no caso de doença.
todo mundo vai usar sistema público, todo mundo vai usar o SUS, todo mundo, entendeu? Aí sim estaremos sendo iguais. Porque quando você abre possibilidade de entrar verba privada, tem a fiscalização, tem sim senhor, mas entra ano, sai ano, nós estamos sempre divulgando, infelizmente, noticiando, não é, problemas de corrupção, de favorecimento, e acaba, e aí entra o dinheiro também, o cara contrata as grandes bancas de advogados, aí vira um negócio. Eu já vi tanta coisa ser contornada, não é? Tudo por conta da força da grana que ergue e destrói coisas belas, como diz a canção lá do Caetano Veloso. Minha opinião, né? Mas tinha que ser também de forma bem decente, bem exata, justa para todo mundo, de forma igual, disputar o pleito eleitoral aí. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso aqui no programa Opinião. Eu tenho que ir para o intervalo comercial em um instante só. Olha só, a Opinião está de volta aqui. Estamos hoje com o programa Opinião nessa segunda-feira. Só Lorenberg e eu e você, evidentemente, só é força de expressão. Eu falo só porque você está acostumado a assistir o programa aqui com a mesa completa, onde nós temos sempre um entrevistado. Hoje, por conta dessa correria toda, e nós optamos também por não insistir se de repente tivesse algum tipo de dificuldade. Houve dificuldade, correria eleitoral, enfim, falamos, então vamos fazer aqui nós mesmos, porque tem muito assunto que a gente pode estar abordando. O Lorenberg e o Lorenberg comentava aqui no intervalo, acerca daquele meu comentário no final do último bloco, que era sobre essa questão da campanha, né, do financiamento público de campanha. Lorenberg falou uma coisa interessante, queria que você repetisse, Lorenberg, compartilhasse com o nosso telespectador, que é sobre o tempo, por exemplo, na propaganda eleitoral. O Lorenberg defende, por exemplo, aquilo que eu também concordo, que é aquele exemplo que temos em cidades onde tem 2 turnos. Lembra no segundo turno? No segundo turno, os 2 candidatos têm tempos iguais, né? Que isso, então, na minha opinião, na opinião do Lorenberg, devia ser desde o começo, no primeiro turno, né? Com certeza, Paulo. Nós todos somos defensores de uma igualdade na disputa. E a igualdade na disputa tem que ser igualdade no tempo de rádio e televisão. Não tem sentido alguém ter um tempo maior e o outro não tem. Tem candidato aí que se mantivesse no páreo, ele não teria tempo nenhum no rádio e televisão. Agora, você imagina uma situação dessa. Então, olha, se está disputando a majoritária, se está disputando a prefeitura, a meu juízo, todos teriam que ter o mesmo espaço. Esse mesmo espaço pode dar uma situação de maior igualdade no jogo político eleitoral, amigos. A desigualdade favorece quem? Quem tem uma estrutura maior. Ou por que você acha que um candidato A, B ou C procura o maior número de partidos para ficar junto com ele? Por causa disso, para ter uma estrutura maior, para ter um tempo maior, porque o jogo é, de fato, desigual. E isso acabaria, perdão te interromper, Lorenberg, isso acabaria, se fosse da forma que você sugere e gostaria que fosse, acabaria inclusive com a prostituição, com balcão de negócios de partidos muito pequenos, quase insignificantes, mas que, de acordo com a sua força lá no Congresso, né, detém determinado tempo. E esse tempo vale dinheiro para o dirigente partidário. Eu sou dono do PNT, um partido qualquer, não vou falar um que não vai coincidir com algum que já existe. Eu sou dirigente de um partido desses aí. Aí eu tenho aqui, olha só, eu tenho, no meu tempo estipulado pela Justiça Eleitoral, eu tenho 1 minuto e meio ou 2 minutos. Isso para dos que estão com condições reais de ganhar a eleição, de disputar a prefeitura propriamente, né? Para ele é importantíssimo, para a TV principalmente, para o rádio e para a TV.
porque ele vai ter mais tempo para expor suas ideias ali, não é? Porque ele agregou ali. Então, aí o que acontece? Aí o cara vai e vende. Ou vende de fato mesmo, vende vendendo mesmo, um balcão de negócio, é isso. Ou amarra, se vê que o cara tem condições reais de ser eleito, amarra, ó. Se você for eleito, eu quero lá tanto secretaria, eu quero tal secretaria. Funciona assim. Então eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que isso acabaria também com esse negócio do balcão. Com certeza, Paulo, você está coberto de razão, porque veja, amigos, não é só diálogo que se dá no jogo político eleitoral. Há negociatas também. Ninguém entra numa aliança por conta dos olhos lindos de um candidato A, B ou C, mas entram por interesses particulares. Todos nós sabemos isso. Não é nenhuma novidade para ninguém. Agora, é preciso que o eleitor também esteja visualizando tudo isso, ter a clareza de tudo isso. E aí vou repetir aquilo que nós todos defendemos. O jogo político eleitoral deveria ser de forma mais igualitária. Nós nunca chegaremos de uma total igualdade no jogo, nunca. Mas quanto mais igual for o jogo, melhor para o conjunto do eleitorado, porque dá a esse eleitorado maior possibilidade de escolha, amigos. Vou dar um exemplo só. Vamos imaginar que o Partido Novo tivesse uma candidatura própria à Prefeitura de Cuiabá. Pela regra, o Partido Novo deve ter 3 deputados federais em Brasília. 3 ou 4. Pela regra, só pode entrar em um debate quem tem no mínimo 5 deputados federais. Desta forma, o Partido Novo não iria ao debate, a menos que o veículo de comunicação também tem essa liberdade. O veículo de comunicação fala assim, olha, vamos convidar o Partido Novo para cá. Mas se caso ele não queira, porque ele não é obrigado, ele só convida aqueles que têm, digamos, um número de candidatos que contempla o requisito. Fora isso, não. Aí vem para o horário político eleitoral. Ele também não tem tempo de horário de televisão e nem de rádio. O que fazer? Ele vai ter menos estrutura, menos condições de chegar ao amigo eleitor. E aí você tem uma campanha, uma disputa muito desigual, amigos, muito diferenciada. Verdade. Então, fica aí. A gente vai ficar atento sobre isso aí, porque tem muitos partidos que, de última hora, eu, enquanto jornalista, inclusive, né, acompanhei muito isso, as negociações, não é assim. Evidentemente que não sou maluco de fazer, de acusar ou de dizer que houve negociata. Negociação, sei que houve. Negociação republicana, parto desse princípio, até que se prove o contrário, né? Mas muitos aí que a gente achava que fosse, inclusive, muitos que eu achei que fossem levar adiante seu projeto, lutar, né, não, acabou no meio do caminho aí, grudando aí no lombo de algum dos candidatos aí. Lorenberg, eu queria, antes de seguirmos aqui, eu abri o programa Opinião de hoje falando que o programa Opinião vai estar a partir da próxima segunda-feira aqui abrindo rodada de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Cuiabá. Então, eu quero ser mais preciso para dizer dia por dia quem serão os nomes, quais serão os nomes, para que você tome nota e acompanhe. É uma oportunidade que a gente está abrindo mais uma vez para que você acompanhe, absorva o máximo de informações e que essas informações subsidiem o seu voto. Na hora de votar ali, ó, opa, esse aqui está defendendo creche, defendendo mais saúde, a pavimentação lá para o meu bairro, que não sabe, essas coisas todas são importantes. Olha só, o programa Opinião, dizia eu, realizará na próxima semana uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá e as datas das entrevistas foram definidas por sorteio com a presença de representantes dos 4 candidatos.
Então, assim, ó, ficou da seguinte forma, a gente não tem a arte aí, amanhã a gente vai ter, dia 26 de agosto, tal como já dissemos, o Eduardo Botelho, que é do União Brasil. Segunda-feira, 26 de agosto. Dia 27, o Lúdio Cabral, que é do PT. Dia 29, o Abílio Brunini, que é do PL. E teríamos aí o do PCO também, nós teríamos, só que ele desistiu, né? Está faltando o Kennedy aí. Está faltando o Domingos Parece que é de 28. Kennedy. Então, eu pulei aqui. Desculpa, o erro foi meu. Aqui tá, ele vai ficando cego, né? 28 de agosto, depois do Lúdio, então, dia 28 de agosto, Domingos Kennedy, que é do MDB. Repetindo, Botelho, dia 26, 27 o Lúdio, 28 Domingos Kennedy, aí sim, dia 29 o Abílio Brunini. Esses são os 4, as datas estão definidas, Botelho, Lúdio, Kennedy e Abílio, não é? E aí dia 30, tal como eu disse, teríamos aí o do PCO, só que ele desistiu, né? E a gente não terá, então, seremos apenas desse pleito aí 4 candidatos, não é isso? E esperamos dar o nosso melhor, né, Lorenberg? Com certeza. Desse uma pinceladinha em 30 segundos aí, melhor para esclarecer a cabeça do eleitor. Porque é um instrumento valioso, amigos, para todo o eleitorado. Você tem uma entrevista, você tem um debate, você tem uma pesquisa, você tem vários instrumentos e você utiliza esses instrumentos para encontrar o melhor candidato desses que estão postos e você fazer uma bela escolha. Faça isso então, compromisso marcado, segunda-feira começa, próxima segunda já a gente vai estar com a rodada aqui de entrevista, mesmo jeitinho, mesmo tempo, mesmo tratamento e você vai ser o principal ganhador porque vai ter informações. A opinião vai ficando por aqui, amanhã a gente retoma, né, Lorenberg? Até amanhã? Até amanhã. Amanhã, a propósito ainda de eleições, teremos aqui o juiz da propaganda eleitoral, juiz membro do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Eustáquio Neto. Eustáquio Neto vai estar falando conosco sobre as regras eleitorais, de que forma a nossa Justiça Eleitoral de Mato Grosso está atenta, preparada para acompanhar esse pleito aqui no nosso estado. Então, até lá, amanhã às 7h30 da noite aqui no programa Opinião a gente se encontra. Fica bem, fica com Deus também.